O sol ainda nascia por trás das dunas quando Layla desceu os degraus da pequena casa de barro onde viveu a vida inteira com os pais, Hakim e Nadira. Ela usava um véu branco simples, bordado à mão pela mãe, e seu olhar parecia preso entre o medo e a resignação. Aos 19 anos, Layla jamais havia saído sozinha do vilarejo onde nasceu, e seu mundo era feito de orações, tecidos tingidos no quintal e o som das histórias contadas à noite por Nadira, ao pé da lareira. Mas naquela manhã, as mãos dela tremiam. A família havia recebido uma proposta irrecusável. Um homem chamado Zayed, de uma cidade distante, ofereceu ouro e mantimentos em troca da mão de Layla. Ela não o conhecia, mas Hakim aceitou a oferta imediatamente, com os olhos marejados de alívio e a promessa de um futuro melhor. Diziam que Zayed era próspero, um comerciante viajado, dono de terras e camelos. Diziam que Zayed era próspero, um comerciante viajado, dono de terras e camelos. Ele te dará conforto, minha filha, murmurou Hakim ao anunciar o casamento, desviando os olhos como se sua alma carregasse culpa. Layla não ousou contrariá-lo. Seu coração, no entanto, gritava. Na última noite antes do casamento, ela ouviu sua mãe chorar baixinho. Nadira a abraçou demoradamente e sussurrou: Nem tudo que reluz é ouro, minha menina. Mas se o destino te levar até a sombra, nunca esqueça da luz dentro de você. O casamento foi simples, mas silencioso. Zayed chegou montado em um cavalo preto, vestindo túnica escura e olhos fundos, sem emoção. Não sorriu, não se ajoelhou, não tocou Layla até o momento do juramento. Ele apenas assentiu com a cabeça, como se selasse um contrato comercial. Quando os pais se despediram, Hakim a segurou forte demais, como se quisesse impedir algo e já fosse tarde. E Nadira a olhou como quem vê alguém partir para um lugar sem volta. Dentro da carruagem que a levava embora, Layla apertou o pequeno colar que a mãe lhe deu com um verso do Alcorão gravado à mão. Era sua última âncora. Ao chegar à nova casa, uma mansão feita de pedras escuras, sem janelas amplas, sem flores, e com um portão que parecia mais uma prisão, ela soube. Havia sido entregue, não para um marido, mas para o desconhecido mais gelado que já cruzara seu caminho. A primeira noite naquela casa foi marcada por um silêncio que parecia gritar. Layla sentia o ar pesado, como se as paredes observassem cada passo que ela dava. A mansão de pedras negras, agora fechada por dentro com trancas grossas, parecia mais um túmulo de memórias esquecidas do que um lar. Zayed não lhe dirigiu uma única palavra desde que desceram da carruagem. Ele apenas entregou as chaves a um servo silencioso e desapareceu pelos corredores. Layla ficou ali, em pé no meio de um salão escuro, sem saber se deveria segui-lo ou esperar. O tempo passou arrastado. As velas acesas pelo criado projetavam sombras estranhas nas paredes e o vento zunia pelas frestas das janelas como se a casa sussurrasse segredos proibidos. Quando finalmente uma empregada coberta dos pés à cabeça lhe apontou um quarto, Layla entrou e trancou a porta por dentro, mais por instinto do que por prudência. O quarto era amplo, mas frio, com uma cama grande demais para uma só pessoa e móveis antigos cobertos de pó. Ela se sentou na beira da cama e rezou baixinho, pedindo proteção, sem saber por quê. Zayed só apareceu bem depois da meia-noite, e não para deitarem juntos. Ele bateu na porta e com voz seca disse: Durma cedo. Há regras nesta casa, e uma delas é não fazer perguntas. Antes que ela dissesse qualquer coisa, os passos dele se afastaram no corredor. Mas Layla não conseguiu dormir. Algo naquela casa, no silêncio, no cheiro, nos olhos de Zayed, fazia seu corpo inteiro estremecer. Ao caminhar devagar pelo quarto, encontrou uma fresta atrás de um biombo antigo. Curiosa, empurrou a madeira apodrecida e revelou um pequeno alçapão coberto com um tapete empoeirado. Ela hesitou, mas o instinto falou mais alto. Com esforço,
levantou a tampa pesada e desceu cuidadosamente por uma escada de pedras. A cada degrau, o cheiro de mofo e ferrugem aumentava. Ao chegar ao porão, viu caixas de madeira empilhadas, baús trancados e retratos antigos espalhados pelo chão. Um deles chamou sua atenção. Era o rosto de uma jovem, quase da sua idade, com os olhos riscados com tinta vermelha. Mais adiante, sobre uma mesa, havia uma caixa aberta com documentos antigos e recortes de jornais. Layla, com mãos trêmulas, folheou os papéis e sentiu o sangue gelar. Eram registros de mulheres desaparecidas em várias cidades, e todos os nomes estavam ligados a um único homem, Zayed. Havia também uma carta escrita à mão, com letras apressadas e borradas por lágrimas. Se você está lendo isso, talvez ainda haja tempo. Ele não é quem diz ser. Ele muda de nome, de cidade, mas o olhar é sempre o mesmo. Layla caiu de joelhos. As pernas não sustentavam mais seu corpo. A casa não era apenas fria. Era uma armadilha. Ela foi entregue a um predador. As palavras daquela carta continuavam ecoando na mente de Layla como tambores de alerta. Ela voltou ao quarto sem ser notada, mas já não era mais a mesma. Seus olhos agora carregavam o peso da verdade, e seu corpo tremia não só de medo, mas de indignação. Ela havia sido vendida como moeda de troca e colocada nas mãos de um criminoso. A pureza que carregava dentro de si, não apenas de corpo, mas de alma, agora estava ferida pela decepção. A partir daquele momento, ela sabia. Não podia confiar em ninguém, nem mesmo em seu pai, Hakim, que a entregou ao desconhecido sem ao menos procurar saber quem ele era de verdade. Mas se ninguém viria salvá-la, ela mesma seria sua libertação. Nos dias seguintes, Layla fingiu. Aprendeu a caminhar devagar, a baixar os olhos, a ser invisível. Observava Zayed com atenção, decorando seus horários, seus hábitos e até seus momentos de distração. Descobriu que ele saía todas as quintas-feiras ao entardecer para ir à vila vizinha. Era sua única ausência regular. E foi ali que ela viu a chance. Planejou tudo com precisão. Durante uma semana inteira, escondeu pães secos e uma garrafa de água embaixo da cama. Pegou um pequeno facão de cozinha e amarrou com panos junto ao corpo, caso precisasse se defender. E naquela quinta-feira, quando Zayed deixou a casa como de costume, Layla respirou fundo e desceu rapidamente as escadas. O portão principal, de ferro pesado, estava trancado por fora, mas ela sabia de uma pequena passagem lateral usada pelos criados para buscar lenha. Era estreita, com arbustos espinhosos por perto, mas era sua única saída. Com esforço e cortes nos braços e pernas, Layla atravessou a passagem e correu. Corria como quem nunca mais queria parar. Corria pela sua vida. Descalça, com o vestido rasgado e os pés sangrando, atravessou uma trilha entre as árvores até alcançar a estrada de terra batida que levava à cidade. Chorava em silêncio, sem olhar para trás. Quando amanheceu, ela chegou à vila vizinha. Um casal de idosos a encontrou caída à beira da estrada e a levou para dentro de casa. Mesmo fraca, Layla contou tudo o que sabia. Os dois imediatamente chamaram a guarda local, que acionou as autoridades da cidade. As investigações foram rápidas. Ao revistarem a casa de Zayed, encontraram todas as provas que Layla havia visto no porão. E muito mais. Os documentos falsos, os retratos das vítimas, registros de nomes usados em outras cidades. Ele era um foragido há anos, com alertas em 3 regiões diferentes. Zayed foi capturado dias depois, ao tentar fugir para a fronteira, e não ofereceu resistência. Não disse uma palavra. Apenas abaixou a cabeça como se, enfim, tivesse sido vencido pelo próprio passado. Já Hakim e Nadira, ao saberem da prisão e da verdade, ficaram devastados. Nadira desmaiou ao ouvir a voz da filha viva pela primeira vez em semanas. Hakim, tomado pela culpa, quis se ajoelhar diante de Layla, mas ela apenas olhou para ele com os mesmos olhos silenciosos que usava quando era criança. Não havia ódio, mas também não havia perdão imediato.
Com o tempo, ela recomeçou. A casa dos idosos virou seu lar por um tempo, até que se reergueu com o trabalho das próprias mãos. Nunca mais se casou. Guardou seu colar com o verso sagrado e passou a ensinar outras jovens a reconhecer os sinais de um perigo disfarçado. E sempre que alguém lhe perguntava como ela sobreviveu, ela dizia: porque minha fé era maior do que o medo, e meu silêncio foi o grito que me salvou.